Introdução: Desvendando a mente de um visionário. Carl Gustav Jung, um dos mais influentes pensadores do século XX, legou-nos um sistema psicológico que transcende as fronteiras da mente individual, aventurando-se pelos domínios da cultura, da religião e do cosmos. Sua obra é um convite à exploração das profundezas da psique humana, revelando as conexões intrínsecas entre o eu consciente, o inconsciente coletivo e os arquétipos universais que moldam nossa experiência de mundo. Jung não se contentou em analisar apenas a superfície da mente. Ele mergulhou nas camadas mais arcaicas e misteriosas da consciência, buscando compreender as forças primordiais que impulsionam o comportamento humano e as crenças que dão sentido à nossa existência. Para Jung, a psique não é um fenômeno isolado, mas sim um reflexo do universo. Uma ponte entre o micro e o macrocosmo, onde o individual se entrelaça com o coletivo e o profano se encontra com o sagrado. Ele acreditava que a busca por significado e totalidade era uma necessidade inata do ser humano, e que essa busca muitas vezes se manifestava através de símbolos, mitos e rituais que ressoam com as experiências ancestrais da humanidade. Sua abordagem inovadora desafiou as concepções tradicionais da psicologia, expandindo seu escopo para incluir dimensões espirituais e transcendentais. Jung propôs que a alma humana é um receptáculo de sabedoria milenar, herdada de nossos antepassados e expressa através dos arquétipos. Essas estruturas psíquicas universais, como o herói, a sombra, a ânima e o ânimos, moldam nossas percepções e influenciam nossos relacionamentos, desejos e medos. A compreensão desses arquétipos é fundamental para a jornada de individuação, um processo contínuo de autoconhecimento e integração das diferentes facetas da personalidade. A psique, em sua visão, é um sistema dinâmico, em constante evolução, buscando a totalidade e a harmonia entre seus componentes conscientes e inconscientes. Essa busca por integração não se limita ao indivíduo, mas se estende à sociedade e à cultura como um todo. Jung percebeu que as crises individuais, muitas vezes, refletem crises coletivas e que a cura e a transformação requerem uma compreensão profunda das raízes arquetípicas dos conflitos. Assim, a psicologia junguiana oferece não apenas ferramentas para o crescimento pessoal, mas também uma lente para analisar e compreender os fenômenos sociais, políticos e religiosos. Ela nos convida a olhar além das aparências, buscando os padrões subjacentes que conectam a experiência humana em todas as suas manifestações. A profunda influência de Jung reside em sua capacidade de sintetizar diferentes campos do conhecimento, desde a mitologia e a alquimia até a física e a filosofia. Ele demonstrou que as verdades universais podem ser encontradas em diversas tradições, e que o estudo da psique pode nos levar a uma compreensão mais profunda da própria natureza da realidade. A sua visão holística do ser humano e do cosmos continua a inspirar pesquisadores, terapeutas e buscadores espirituais em todo o mundo. A jornada proposta por Jung é de autodescoberta e transcendência, um caminho para integrar a sombra e a luz, o masculino e o feminino, o individual e o coletivo. É um convite a reconhecer a sacralidade da vida e a interconexão de tudo que existe. A psique, o sagrado e a ordem cósmica são os pilares dessa grandiosa construção teórica. Jung nos oferece um mapa para navegar pelos mares profundos do inconsciente, desvendando os segredos da alma e encontrando o propósito em nossa jornada. Ele nos lembra que a saúde mental e espiritual reside na capacidade de integrar todas as partes do nosso ser,
reconhecendo a riqueza e a complexidade da experiência humana. A individuação, em sua essência, é um processo de tornar-se quem realmente somos, aceitando nossas imperfeições e potencialidades e encontrando nosso lugar no vasto tapeçar da existência. É uma jornada que nos leva além do ego, rumo a uma conexão mais profunda com o self, o centro da nossa totalidade psíquica. A obra de Jung é um farol para aqueles que buscam um sentido mais amplo para a vida, que anseiam por transcender as limitações do materialismo e se reconectar com o sagrado. Ele nos mostra que a espiritualidade não é algo separado da vida, mas sim uma dimensão intrínseca à própria natureza humana, manifestando-se em nossos sonhos, símbolos e na busca por significado. Jung desafia-nos a explorar o desconhecido, a abraçar os mistérios da vida e a confiar na sabedoria inata da psique. Sua teoria não é um dogma, mas um convite à reflexão e à experiência pessoal. Ele nos encoraja a questionar, a investigar e a encontrar nossas próprias verdades, sempre com um olhar atento para as sincronicidades que permeiam nosso caminho. A sinergia entre a psique, o sagrado e a ordem cósmica é o fio condutor de sua filosofia. Jung argumenta que a alma humana é intrinsecamente ligada ao divino e que a busca por totalidade envolve a integração dessa dimensão espiritual em nossa vida diária. Ele rompeu com a visão reducionista da psique, que a considerava apenas um produto do cérebro, e a elevou a um nível de complexidade e profundidade que poucos ousaram explorar. Para Jung, a religião, em suas diversas formas, não era apenas um conjunto de dogmas, mas uma manifestação da necessidade humana de se conectar com algo maior do que si mesma. Os mitos e rituais religiosos eram, para ele, expressões arquetípicas da psique, oferecendo um caminho para a individuação. E para a integração do eu. A ordem cósmica, por sua vez, não era vista como algo externo e distante, mas como um princípio organizador presente tanto no universo quanto na própria psique. A sincronicidade, conceito junguiano, que descreve a ocorrência de eventos significativos e acausais, é um testemunho dessa ordem oculta que permeia a realidade. Para Jung, esses eventos não são meras coincidências, mas sim manifestações de uma conexão profunda entre o mundo interno e o mundo externo. A sua obra é um convite a olhar para a vida com olhos mais atentos, reconhecendo os sinais e os símbolos que nos guiam em nossa jornada. Ele nos ensina a valorizar a intuição e a imaginação como fontes de sabedoria e conhecimento, e a confiar em nossa capacidade de encontrar significado mesmo nas experiências mais desafiadoras. Jung nos mostra que a vida é um processo contínuo de aprendizado e transformação, e que a verdadeira felicidade reside em abraçar nossa totalidade, com todas as suas luzes e sombras. A jornada de individuação é um caminho de coragem e autoconhecimento que nos leva a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nosso lugar no cosmos. É um processo que nos liberta das amarras do ego e nos conecta com o self, a essência divina que reside em cada um de nós. A psicologia junguiana não é apenas uma teoria, mas uma filosofia de vida, que nos inspira a viver com mais propósito, significado e autenticidade. Ela nos convida a explorar os mistérios da alma e a encontrar a beleza e a sabedoria em todas as dimensões da existência. O inconsciente coletivo e os arquétipos, pilares da psique universal. O conceito de inconsciente coletivo é, sem dúvida, uma das contribuições mais originais e revolucionárias de Carl Jung, ao contrário de Freud, que via o inconsciente
Principalmente como um depósito de experiências reprimidas, Jung propôs que existe uma camada mais profunda da psique, compartilhada por toda a humanidade. Esta camada, o inconsciente coletivo, é o repositório de padrões de pensamento, sentimento e ação inatos, herdados de nossos ancestrais, manifestando-se através dos arquétipos. Arquétipos são formas universais de pensamento e emoção, imagens primordiais que se repetem em mitos, lendas, sonhos e rituais de todas as culturas. São como programas psíquicos que moldam nossa experiência e nos conectam com a sabedoria acumulada da espécie humana. O reconhecimento do inconsciente coletivo e dos arquétipos abre um novo caminho para a compreensão da condição humana. Jung acreditava que esses padrões universais influenciam profundamente nossa percepção do mundo, nossos relacionamentos, nossos medos e nossos anseios. Eles são a linguagem da alma, expressando-se em símbolos que precisam ser decifrados. Entre os arquétipos mais conhecidos, destacam-se a persona, a sombra, o anima e o animus, e o self. A persona é a máscara social que usamos para nos apresentar ao mundo, a forma como desejamos ser percebidos pelos outros. É a nossa adaptação à sociedade, mas pode se tornar uma prisão se nos identificarmos excessivamente com ela, perdendo o contato com nossa verdadeira essência. A sombra, por sua vez, representa os aspectos reprimidos e não reconhecidos de nossa personalidade. Aquilo que negamos em nós mesmos, mas que continua a nos influenciar de forma inconsciente. Integrar a sombra é um passo crucial na jornada de individuação, pois nos permite abraçar nossa totalidade, incluindo nossas imperfeições. O anima é o arquétipo feminino presente na psique masculina, enquanto o animus é o arquétipo masculino presente na psique feminina. Eles representam as qualidades opostas de cada gênero, e sua integração é essencial para o desenvolvimento da totalidade psíquica. O self é o arquétipo central da totalidade, o centro organizador da personalidade, que transcende o ego e busca a integração de todos os aspectos da psique. É o ponto de conexão com o divino, a essência mais profunda do nosso ser. A jornada de individuação para Jung é o processo de tornar-se um indivíduo completo e integrado, reconhecendo e assimilando os conteúdos do inconsciente, incluindo os arquétipos. É uma busca por autoconhecimento e autorrealização, que nos leva a transcender o ego e a nos conectar com o self, o centro da nossa totalidade. A compreensão dos arquétipos não é apenas teórica, é uma ferramenta prática para a interpretação de sonhos, a análise de sintomas psicológicos e a compreensão de padrões de comportamento. Ao reconhecer os arquétipos em ação em nossas vidas, podemos obter insights valiosos sobre nossos desafios e oportunidades de crescimento. Jung nos mostrou que o inconsciente não é um inimigo a ser combatido, mas um aliado a ser compreendido e integrado. Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria e criatividade que pode nos guiar em nossa jornada de vida. A exploração do inconsciente coletivo e dos arquétipos é uma aventura que nos leva para além das fronteiras do ego, para as profundezas da alma humana. É um convite a desvendar os mistérios da existência e a encontrar nosso lugar no grande tapeçar da vida. A teoria dos arquétipos é um legado duradouro de Jung, que continua a influenciar a psicologia, a arte, a literatura e a espiritualidade em todo o mundo. Ela nos oferece uma linguagem para expressar as verdades universais que residem em nosso interior, conectando-nos com a sabedoria milenar da humanidade. É uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e a transformação, que nos permite navegar pelos desafios da vida com mais consciência e propósito. A individuação alimentada pela compreensão.
dos arquétipos é a chave para uma vida plena e significativa, onde o indivíduo se harmoniza com o coletivo e encontra seu verdadeiro potencial. Jung nos convida a mergulhar nas profundezas da nossa própria psique e a descobrir os tesouros que lá residem. Ao fazê-lo, não apenas nos compreendemos melhor, mas também nos conectamos com a experiência humana universal, revelando a teia invisível que une a todos nós. O sagrado e a experiência religiosa, um diálogo com o inconsciente. Para Carl Jung, o sagrado não era um conceito abstrato, mas uma dimensão fundamental da experiência humana, intrinsecamente ligada à psique. Ele via a religião não apenas como um sistema de crenças, mas como uma manifestação da necessidade inata do ser humano de se conectar com algo maior do que si mesmo, de encontrar sentido e propósito na existência. Em sua visão, a experiência religiosa era uma expressão dos arquétipos do inconsciente coletivo, particularmente do arquétipo do self. O self, como o centro da totalidade psíquica, é também o ponto de conexão com o divino, a imagem de Deus dentro de nós. Jung argumentava que os símbolos religiosos, os mitos e os rituais, em todas as culturas, são expressões arquetípicas que buscam dar forma e significado a essa experiência do sagrado. Eles não são meras invenções humanas, mas manifestações espontâneas da psique em sua busca por totalidade e transcendência. A crise da religião moderna, para Jung, estava em sua perda de conexão com a experiência viva do sagrado, tornando-se dogmática e intelectualizada. Ele acreditava que muitas pessoas sofriam de uma neurose da falta de sentido, resultado da desconexão com essa dimensão mais profunda da vida. A psicologia junguiana, portanto, oferecia um caminho para a redescoberta do sagrado. Não através da adesão cega a dogmas, mas através da exploração da própria psique e da integração dos arquétipos. Os sonhos, em particular, eram vistos como uma via régia para o inconsciente, revelando símbolos e imagens que ressoam com a dimensão arquetípica e sagrada da existência. Através da análise dos sonhos, os indivíduos poderiam entrar em diálogo com o inconsciente e acessar a sabedoria inata que reside em seu interior. Jung enfatizava que a experiência religiosa era um fenômeno subjetivo e pessoal, que não podia ser reduzido a crenças ou instituições. Ela era uma força vital que impulsionava o indivíduo a buscar a totalidade e a encontrar seu propósito. Em contraste com Freud, que via a religião como uma ilusão neurótica, Jung a considerava uma expressão legítima e necessária da psique humana. Ele argumentava que a negação do sagrado poderia levar a desequilíbrios psíquicos e a perda de sentido na vida. A busca pelo sagrado, para Jung, era uma parte intrínseca do processo de individuação, um caminho para integrar a dimensão espiritual em nossa vida diária. Ao reconhecer o self como a imagem de Deus, dentro de nós, abrimos as portas para uma conexão mais profunda com o divino e com o propósito de nossa existência. A psicologia junguiana, portanto, não é uma alternativa à religião, mas uma ponte entre a psicologia e a espiritualidade. Ela nos oferece uma estrutura para compreender a experiência religiosa em termos psicológicos, revelando suas raízes arquetípicas e seu papel no desenvolvimento da personalidade. É um convite a explorar o mundo interior e a descobrir a riqueza da dimensão sagrada que reside em cada um de nós. A obra de Jung continua a ser uma fonte de inspiração para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da religião e da espiritualidade. Ela nos lembra que o sagrado não está apenas nos templos e nos livros sagrados, mas também em nossos sonhos, em nossos símbolos e na própria jornada de autoconhecimento. É uma busca pela totalidade que nos conecta com o divino e nos ajuda a encontrar sentido em um mundo em constante mudança.
A integração do sagrado na psique é fundamental para a saúde e o bem-estar, proporcionando um senso de propósito e pertencimento que transcende o ego. Jung nos convida a embarcar nessa jornada interior, a ouvir a voz do inconsciente e a redescobrir a dimensão sagrada da vida. A religião e o sagrado, em sua perspectiva, são veículos para a individuação e a autorrealização. Eles nos auxiliam a integrar as polaridades da existência e a nos tornarmos seres humanos mais completos e conscientes. A exploração do sagrado na psicologia junguiana é um testemunho da sua visão holística, que abraça tanto o mundo material quanto o espiritual. É uma abordagem que reconhece a profunda interconexão entre a alma humana e o universo. A ordem cósmica e a sincronicidade. O universo reflete a psique. A visão de Carl Jung sobre a ordem cósmica é inseparável de seu conceito de sincronicidade, um dos mais desafiadores e fascinantes aspectos de sua teoria. Para Jung, a sincronicidade refere-se à ocorrência de dois ou mais eventos que não possuem relação causal entre si, mas que estão significativamente conectados por seu significado para o indivíduo. Não são meras coincidências, mas manifestações de uma ordem acausal subjacente ao universo, um princípio de conexão significativa que transcende a causalidade linear. Essa ideia desafiou o paradigma científico predominante que se baseava na causalidade como única explicação para os fenômenos. Jung propôs que a sincronicidade é uma expressão da interconexão entre o mundo interno, psique, e o mundo externo, realidade objetiva, sugerindo que a psique não é apenas um reflexo passivo da realidade, mas um participante ativo na sua cocriação. A ordem cósmica, nessa perspectiva, não é uma estrutura rígida e predeterminada, mas um campo de padrões e significados que se manifestam de forma fluida e interconectada. A sincronicidade para Jung era uma evidência de que a mente e a matéria não são entidades separadas, mas aspectos de uma realidade unificada. Ele explorou essa ideia em colaboração com o físico Wolfgang Pauli, buscando uma ponte entre a psicologia e a física quântica. A experiência da sincronicidade muitas vezes ocorre em momentos de grande significado pessoal, como durante processos de individuação, onde o indivíduo está em profunda sintonia com seu inconsciente. Nesses momentos, eventos aparentemente aleatórios se alinham de forma surpreendente, oferecendo insights, orientações ou confirmações que parecem vir de uma fonte maior. A sincronicidade, portanto, serve como um guia para a jornada de individuação, mostrando-nos que estamos conectados a uma ordem maior e que nossos caminhos não são apenas fruto do acaso. Ela nos convida a prestar atenção aos sinais e aos símbolos que surgem em nossas vidas, reconhecendo que há um propósito e um significado por trás dos eventos. A ordem cósmica, em sua complexidade, é refletida na própria estrutura da psique, com seus arquétipos e padrões universais. Jung acreditava que o universo e a psique humana são organizados por princípios semelhantes e que a busca por autoconhecimento é também uma busca por uma compreensão mais profunda da realidade. A sincronicidade é a manifestação visível dessa interconexão, um lampejo da ordem oculta que permeia toda a existência. Ela nos lembra que não estamos isolados, mas fazemos parte de um todo maior, um cosmos vivo e inteligente. A teoria junguiana da sincronicidade teve um impacto significativo não apenas na psicologia, mas também em campos como a física, a filosofia e a espiritualidade. Ela abriu novas perspectivas para a compreensão da realidade, desafiando as fronteiras entre o material e o imaterial, o objetivo e o subjetivo.
Jung nos convida a ir além da visão reducionista do mundo, a abraçar os mistérios da existência e a reconhecer a profunda inteligência que permeia o universo. A sincronicidade é uma prova dessa inteligência, um lembrete de que há uma ordem subjacente mesmo no caos aparente. Ao estarmos abertos à sincronicidade, abrimos as portas para uma vida mais significativa e cheia de propósito, onde cada evento, por mais trivial que pareça, pode conter um significado oculto. A ordem cósmica, em sua grandiosidade, se revela em pequenos momentos de conexão, guiando-nos em nossa jornada. A visão de Jung sobre a sincronicidade é um convite a viver com mais atenção e consciência, reconhecendo a magia e o mistério que permeiam a vida. É um caminho para nos reconectarmos com o universo e com a sabedoria inata, que reside em nosso interior. A sincronicidade é o elo que une a psique, o sagrado e a ordem cósmica, revelando a teia invisível que conecta tudo o que existe. Jung nos oferece um mapa para navegar por essa teia, convidando-nos a confiar na sabedoria do universo e a nos abrirmos para as possibilidades infinitas da existência. Conclusão: o legado de Jung para o século XXI. A obra de Carl Jung, com sua profunda exploração da psique, do sagrado e da ordem cósmica, continua a ressoar com uma força extraordinária no século XXI. Em um mundo cada vez mais fragmentado e em busca de sentido, suas ideias oferecem um farol de luz, um caminho para a totalidade e a integração. O legado de Jung transcende a psicologia, influenciando áreas tão diversas como a filosofia, a antropologia, a arte, a literatura e a espiritualidade. Sua visão holística do ser humano, que reconhece a interconexão entre o indivíduo, a cultura e o cosmos, é mais relevante do que nunca. A compreensão do inconsciente coletivo e dos arquétipos nos permite desvendar os padrões universais que moldam nossa experiência e nos conectam com a sabedoria ancestral da humanidade. Ao reconhecer essas forças profundas, podemos navegar pelos desafios da vida com maior consciência e propósito. A ênfase de Jung na importância do sagrado e da experiência religiosa oferece um antídoto para a neurose da falta de sentido que aflige muitos em nossa era. Ele nos lembra que a busca por significado e transcendência é uma necessidade intrínseca da alma humana e que a desconexão com essa dimensão pode levar a desequilíbrios e sofrimento. A sincronicidade, por sua vez, nos convida a olhar para a vida com olhos mais atentos, reconhecendo a ordem oculta que permeia a realidade e as conexões significativas entre o mundo interno e o externo. É um convite a confiar na sabedoria do universo e a nos abrirmos para as possibilidades infinitas da existência. A jornada de individuação, o cerne da psicologia junguiana, é um convite atemporal para o autoconhecimento e a autorrealização. É um processo contínuo de integração das diferentes facetas da personalidade, levando à totalidade e à plenitude. Em um mundo que muitas vezes nos empurra para a superficialidade e a conformidade, Jung nos encoraja a abraçar nossa singularidade, a explorar nossas sombras e a cultivar nossa luz interior. Ele nos oferece as ferramentas para nos tornarmos seres humanos mais autênticos, conscientes e conectados. O legado de Jung é um chamado à profundidade, à reflexão e à busca por um sentido maior na vida. Sua obra é um convite a transcender as limitações do ego e a nos conectar com o self, o centro da nossa totalidade psíquica e a fonte de nossa sabedoria interior. A sinergia entre a psique, o sagrado e a ordem cósmica, tal como concebida por Jung, oferece um modelo abrangente para compreender a complexidade da existência humana.
É uma visão que nos inspira a viver com mais propósito, significado e autenticidade, reconhecendo a sacralidade da vida em todas as suas manifestações. Jung nos deixou um tesouro de conhecimento e sabedoria, um guia para a jornada da alma. Para explorar as profundezas da sua própria psique e descobrir as conexões com o sagrado e a ordem cósmica, a aventura te espera.